Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e neste vídeo eu venho conversar com vocês sobre o duplo na literatura. Antes de mais nada eu tenho que explicar o que eu estou entendendo por duplo. Estou entendendo duas personagens com características comuns e também com características opostas. Parece bobo, né? Parece que não faz muito sentido, mas eu vou explicar e vocês vão entender. É como se fosse uma imagem refletida no espelho. Então é a mesma imagem, é a mesma pessoa, só que a imagem é invertida, né? O que é direito em um é esquerdo no outro, né? Então é a imagem invertida no espelho. Com isso eu quero dizer que há alguns romances, contos, histórias, enfim, em que há um personagem que tem características comuns com o outro, só que o outro age de maneira oposta a ele em alguns momentos, né? E de modo que a comparação entre os dois é inevitável. Qual a outra perspectiva de duplo? É a perspectiva também psicanalítica aqui que eu vou apresentar, que é uma espécie de id e de superego. Então, o outro é parecido com o id, né? O superego é parecido, só que tem o plus, dá um salto, faz o que o outro não tem coragem de fazer, né? É uma projeção, digamos que melhorada de um id. E numa outra perspectiva também, ó, três perspectivas. Em outra perspectiva também psicanalística, diria assim, é uma transferência. Um personagem que o que não quer em si transfere para o outro. O que ele vê em si e não gosta, ou fala que está no outro, ou transfere, quando for o caso de objeto, porque eu falei que são dois personagens, mas também há casos de não ser dois personagens, um personagem, um outro objeto, transfere para o objeto. Então as características pessoais de um são transferidas para o objeto. E para ilustrar bem o que eu estou falando, esta última percepção eu acho que está mais difícil de vocês abstraírem, então eu vou já começar mostrando o retrato de Dorian Gray. Ora, quem leu o livro sabe do que Oscar Wilde tratou aqui. Aqui é a história do Dorian Gray, que é um rapaz lindíssimo, que pede para o amigo do amigo pintar o seu quadro. Aí eles começam a filosofar um pouco. E ele demonstra tristeza ao perceber que vai envelhecer e ele só vai se manter bonito no quadro. Até reclama disso e tal. Enfim, eu não vou entrar em detalhes em cada história para esse vídeo não ficar muito longo. Mas aí o que acontece? Ele faz lá eu ia falar um pacto, mas pacto é Fausto, né? Mas aqui é um pacto meio fáustico também, tem uma coisa meio fáustica aqui, da beleza da juventude eterna. Mas ele procura lá uma feiticeira e tal, de modo que ele sempre vai estar jovem e lindo, os anos vão se passar, todo mundo vai envelhecer, ele sempre vai estar jovem e lindo e o retrato que vai envelhecer, né? E ele esconde esse retrato. Então percebo que aí há uma transferência, e essa transferência não é só de características físicas, hein? Não é só, né? Eu não quero dar spoiler, quem não leu a obra, mas aqui ele transfere tudo que ele não quer para o objeto. É um duplo dele, é essa ideia de duplo, de parte de uma base comum, mas que em determinado momento há uma oposição ali. Aqui é um conto do Edgar Allan Poe, William Wilson, é um conto que eu adorei, eu fiz resenha dele no blog. Eles são muito parecidos fisicamente, só que um é aquela história do anjinho e do diabinho, só que um tem muitas qualidades e o outro tem muitos defeitos. E eles têm histórias parecidas, né? É como se eles tivessem passado pelas mesmas coisas, só que um agindo de um jeito, um tracinho positivo e o outro tracinho negativo. E isso é claro que causa muito problema, principalmente para aquele que parece ser o mais problemático, né? E tem um desfecho interessante aqui a história, é um conto bem legal. Aqui, Mrs. Dalloway, talvez aqui o duplo não esteja tão evidente. Eu vou explicar o porquê. Eu fiz um vídeo sobre essa obra, quem quiser maiores detalhes, eu vou deixar nos cards. Aqui é a história da Mrs. Dalloway, né, que muita gente já conhece, que resolve ela mesma comprar as flores. Começa assim, né? Mas aqui tudo se passa em um dia, desde o momento que ela sai para comprar as flores até a festa que ela vai dar à noite. Mas nesse um dia, o tempo cronológico é de um dia, mas o tempo interno, o tempo de cada um aqui rendeu esse livro todo. A Mrs. Dalloway, ela é uma personagem requintada, sofisticada, da alta sociedade inglesa.
E a gente está num período aqui de período entre guerras, acho que década de 20, mais ou menos. Então, acabou a Primeira Guerra Mundial. Ok. O que a gente faz agora, né? Esse período, década de 20 principalmente, na década de 30 nem tanto, porque já havia acontecido o crash da Bolsa de Nova York, já tinha todo aquele clima assim fascista e tal, alguma coisa já estava ali se anunciando. Mas a década de 20, logo depois da Primeira Guerra Mundial, foi uma década assim que as pessoas não sabiam o que fazer, para onde ir, o que a gente faz agora? A guerra acabou. A gente retoma La Belle Époque, como que era a vida antes mesmo, alguma coisa assim, sabe? E é por isso que muitos ficam na bebedeira, vão beber em Paris, todo aquele clima de O Grande Gatsby, o sol também se levanta e tudo mais. E aqui o que acontece? A Mrs. Dalloway, ela é uma personagem que representa a retomada da La Belle Époque, né? Finzinho do século XIX, comecinho do século XX, né? Aquele período douradinho. Então a guerra acabou, ela tenta retomar. Ou seja, ela tem um comportamento pasteurizado. Ela tem um comportamento totalmente pasteurizado. Então, se vamos continuar de onde paramos, né, como se nada tivesse acontecido, aquele clima de festa, não sei o que. Esse posicionamento dela fica evidente que não é só em relação à guerra, né, não é só uma questão de perspectiva política, cronológica, de negar o fato. Ela não está negando o fato histórico, ela está negando o impacto do fato histórico. Mas não é só uma perspectiva nesse âmbito externo ao indivíduo. Ela é assim. A gente percebe aqui no decorrer da história que ela pasteurizou muitos afetos que teve, devia ter tomado algumas decisões. Não sei se devia, mas queria ter tomado algumas decisões que não tomou e foi seguindo de maneira cômoda. Qual é o duplo dela aqui? O Septimus, que é um amigo que ela tinha, eles tinham amizade antes da guerra e tal, e ele não nega a guerra. Ela nega, não nega historicamente, mas ela nega sim, a guerra acabou, ok, vamos continuar. Só que a guerra é algo que não termina quando acaba. E ela trata como se tivesse terminado, o Septimus não. Ele traz consigo todos os resquícios da guerra porque ele combateu, ele traz a guerra com ele, né? Ele é um personagem assim, totalmente desequilibrado, atordoado por conta da guerra. Ela nega, volta ao clima de La Belle Époque, percebe, o duplo é esse. Eles têm um passado em comum, uma vivência comum. E ela chega em um determinado momento que ela nega, né, quer retomar uma postura, e ele não, ele traz consigo a guerra. E tem até um desfecho interessante por conta disso. Ele acaba ficando com problemas, afetado mesmo emocionalmente por conta da guerra. E ela pasteurizada. Vejam só. É um duplo não tão óbvio, hein? Porque eu tenho certeza que muita gente leu essa obra e não percebeu isso. Um outro exemplo de duplo é O Médico e o Monstro. A minha edição está em inglês, aliás. Dorian Gray, Mrs. Dalloway em inglês, esse aqui também em inglês. Aqui é a história do Médico e o Monstro. Olha, não preciso nem evidenciar muito aqui. Até quem não leu a obra só pelo título já imagina o que é duplo aqui, né? Um é médico, o outro é um monstro. Aqui eu não vou... Bom, não sei se há alguém que não conheça essa história. Ela é tão famosa e eu não sei se comento ou se será spoiler, enfim, eu estou em dúvida. Mas aqui é a história de um médico que lembra muito Fausto, né? É o estereótipo do médico que já tem fama, já tem dinheiro, já avançou muito no seu ofício, né, de descoberta científica e quer mais, né? É aquela busca do cientista, buscou, chegou no limite, né, imposto pelo período em que vive, pelo contexto histórico, só que quer mais. E aqui o Dr. Jekyll faz umas experiências mirabolantes. E dessa experiência surge o Dr. Hyde, que é uma relação de duplo aqui de id e superego. Isso dá muita confusão, né? Eu não vou falar mais, porque vai que alguém não leu, vai reclamar que eu dou spoiler e tal. Eu acho que já é o suficiente para vocês entenderem. É uma relação de id, muito psicanaliticamente falando, e superego, né? Um faz o que o outro gostaria de fazer, mas não tem coragem. E às vezes esse gostaria de fazer, mas não tem coragem, é para coisas positivas ou negativas, hein? Isso depende muito do que a gente está projetando. Às vezes a gente não tem coragem de fazer coisas interessantes pra gente, mas que exige, né, esforço.
e às vezes não tem coragem de fazer coisas socialmente condenáveis, ou não só socialmente, mas a gente mesmo condena, né? Há de um tudo. E a última obra, a última que eu li desses 5, é Clube da Luta. Aqui, com muito cuidado para não dar spoiler, vou ver o que eu posso dizer. Aqui, o personagem principal, ele tem insônia, ele não dorme, ele tem uma vida bem monótona, até ele conhecer o Tyler, que também tem uma vida parecida com a dele, assim, meio monótona. Eles tinham problema com o pai e tal, e de repente o Tyler parece ser tudo o que o narrador, o personagem principal, gostaria de ser. Então eles viram muito amigos, o personagem principal fica muito grudado, meio que dependente do Tyler, porque o Tyler é como se fosse uma projeção, né? Ele projeta no Tyler tudo que ele gostaria de fazer e começa a fazer, né? Então tudo que ele gostaria de ser, também nessa relação psicanalítica de id e superego, né? De projetar. E é só isso que eu falo, porque eu não quero dar spoiler. Eu fiz um vídeo sobre essa obra, vou deixar nos cards, né? É uma obra bem interessante. Não é todo mundo que gosta, porque tem muita violência, mas a gente tem que entender o que essa violência representa na obra. Então, os 5 indicados são esses. Quando eu tiver lido mais, porque eu sei que tem mais coisa, o Dostoiévski tem o livro O Duplo, né? José Saramago tem O Homem Duplicado, só que eu não tenho nenhuma dessas 2 obras, ainda não li. Então, assim, à medida que eu for lendo, for surgindo coisas assim sobre o tema, eu faço um novo vídeo, certo? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de avaliar, dando joinha, se inscrever no canal se não é inscrito, e me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, no Snapchat, Facebook e Instagram, tá? Me sigam lá, o blog também, o quevidomundo.com. Muito obrigada por assistir.